O Ciência com Vida está começando e vai levar você a uma viagem pela América, Libertadores da América. Por que um time de nível técnico tão inferior aos dos times brasileiros, quando jogam em casa, eles detonam, entre aspas, o nosso time? Exatamente para entender essa influência dessa variação de altitude, da pressão atmosférica, estamos aqui com o nosso colega para falar sobre isso. Pressão atmosférica. Bom, na verdade, esse é um dos assuntos mais questionados, assim, mais discutidos, vamos dizer assim, na questão dos esportes, não só esporte, mas música, né? Quando se trata de um campeonato feito em altas altitudes, né? E aí você pensa num jogo de futebol, né? Que é a paixão do brasileiro, né? A questão do futebol. Por que, às vezes, o mínimo esforço que um jogador faz, o jogador quando ele é acostumado a uma altitude mais baixa, porque o mínimo esforço que ele faz já representa um cansaço enorme, né, para o organismo do indivíduo, né? Então, basicamente, a gente tem que entender alguns princípios básicos da atmosfera, o que compõe essa atmosfera e o que a atmosfera, né, a questão dos gases, a concentração dos gases, afeta o organismo do indivíduo. Ok, então, para os nossos amigos que estão nos assistindo entender, essa atmosfera, essa massa atmosférica seria o quê? O que ele está respirando? Essa variação depende de que? Na verdade, a atmosfera, elas são camadas, né? Então, a Terra ela é formada por várias camadas de gás, né? Cada um com sua concentração, né? Tipos de gás varia de acordo com a camada. E existem alguns gases que compõem essa camada. Então, nós temos nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, entre outros gases. E a gente tem uma certa, digamos assim, acharmos que o oxigênio é o mais abundante, né? Porque é o gás que nós respiramos e tudo mais. Mas não, o oxigênio ele é 21% da camada atmosférica, né? Então, nós temos o nitrogênio que está lá quase 70% da concentração da camada. Então, nós respiramos mais nitrogênio do que oxigênio, apesar de que não tiramos a importância do oxigênio como sendo um gás vital para o nosso metabolismo, para a nutrição da célula, né? Para a oxigenação dos tecidos corporais, né? Correto. Então, isso quer dizer que essa pressão atmosférica são essas camadas de gases que estão sobre o sujeito ali, é isso que se dá? E na medida que ele vai subindo, se diminui essa concentração? Basicamente, quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão que a atmosfera exerce sobre o indivíduo e maior vai ser o quê? O esforço que o camarada, né, o indivíduo, o jogador, o atleta, seja quem for, vai ter que fazer, né, por causa que quanto mais você sobe, o fato da temperatura também diminui, a concentração desses gases da atmosfera também diminui. A comparação, se nós pensarmos ao nível do mar, você tem uma concentração satisfatória, né, vamos dizer assim, uma concentração ideal de oxigênio, né, dos gases que nós utilizamos na respiração, e quando você sobe lá para o topo do Everest, você tem uma dificuldade maior, né, na disponibilidade de oxigênio, né, e isso, né, a pressão ela diminui, e isso faz também com que a concentração dos gases também diminua. E isso afeta, de uma forma geral, a pessoa que não está acostumada, né, a viver nessas altitudes, né? Então, é uma questão de adaptação, né? Correto. Então, para entender, mais ou menos assim, quanto mais alto, entre aspas, tiver o sujeito, quer dizer, é como se ele estivesse na próxima superfície de um lago, não é isso? E ao nível do mar, é como se fosse no fundo daquele lago, é isso? Para ficar mais claro para o pessoal, então. E isso influencia de que forma no desempenho desse atleta, assim, na questão de respirar? Porque o pessoal vê muito o seguinte, o sujeito corre pouco e a bola corre muito. Por que disso? Bom, a questão da bola correr muito é a questão da resistência, né? Então, se você diminui a concentração de gases, né, a pressão atmosférica ela diminui, então a questão da resistência do ar também ela diminui. Então, às vezes, o camarada ele corre, a bola está correndo muito mais além do que ele, né? O mínimo esforço, a questão da força física que você faz sobre um determinado objeto, no caso a bola, se a gente for pegar o futebol como exemplo, faz com que ela corra, né? Ela ande muito mais, né? A questão da altitude que ela alcança é muito maior, né? Bom, se a gente for pensar qual é a relação da atmosfera, da questão dos gases da atmosfera, frente ao organismo vivo, né, no caso, em especial, seres humanos, a gente vai pensar o seguinte: qual que é a função
básica do oxigênio. O oxigênio ele auxilia no metabolismo celular, na respiração celular, né? Então, quanto menos oxigênio eu tenho que fazer com que o meu coração bata mais e meu pulmão, né, a demanda por oxigênio seja maior, né? Se a questão dos gases está menor, o cara vai fazer uma hiperventilação, que nós chamamos, vai respirar muito mais, o coração vai bater muito mais para tentar compensar essa ausência, né? Então, pessoas que vivem em altitudes, né, já nasceram em altitudes elevadas, elas já têm biologicamente uma adaptação a essa condicionante, né? Então, a questão, se a gente for pensar o número, quem faz o processo de transporte de oxigênio no nosso organismo? São as hemácias. Então, se a gente pegar a quantidade de hemácias de um indivíduo que vive na praia, por exemplo, no litoral, para uma pessoa que vive em uma altitude mais elevada, a gente vai ver que tem uma diferença. Onde a pessoa que vive em uma altitude maior tem mais hemácias do que o indivíduo que mora a nível do mar. Correto. Então, é por isso que, quando estão jogando lá, tem uma cena muito interessante na internet do Flamengo, eles estão com cilindros de oxigênio ao redor do campo, e o pessoal lá muito ofegante com aquilo. Tem a ver com essas hemácias. Ok, então, para você entender essas hemácias e essa relação com a questão do desempenho técnico dos jogadores, aguardo você após o intervalo.